O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu receberei 2 convidados especiais para falar sobre as eleições na África do Sul. Bem, e para falar das eleições sul-africanas, estamos aqui com 2 convidados neste bloco, né? A começar por um já conhecido do nosso público, o Augusto Chidozi, nosso parceiro do podcast Ponta de Lança. Tudo bom, Augusto? Tudo bem, Matias? Prazer estar aqui novamente, a audiência do Xadrez Herbal, depois de um ano aí de ausência. Estamos de volta aqui para poder ajudar a comentar sobre as eleições sul-africanas que realmente foram, vamos dizer assim, chocantes, podemos dizer assim. Bem, e falando conosco diretamente de Moçambique está o professor Ilídio Nhantumbo, lá da Universidade Católica de Moçambique. Tudo bom, Ilídio? Estou bem, e aí consigo, Pinto. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que nos escutam. Sim, aqui estamos bem. Sim, e bem, como o Augusto introduziu, né, tivemos aí um resultado chocante, né, dado aí os últimos 30 anos, né, de predominância do Congresso Nacional Africano. Mas eu queria que você comentasse um pouco, até para introduzir o assunto, né, em relação ao sistema eleitoral sul-africano, né, que acaba sendo híbrido, né, é um presidencialismo parlamentarista, né, então gostaria que você explicasse para o público brasileiro que não está tão familiarizado como funciona, né, a escolha do próximo presidente na África do Sul. O sistema eleitoral sul-africano é híbrido, sim, no sentido de que o presidente tem um determinado nível de poder, mas que não é total, como tal. Então, o parlamento tem um grande peso na tomada de decisões e é diferente de um sistema completamente presidencialista, como o de Moçambique, por exemplo, em que o executivo manda em quase tudo e a tomada de decisão é toda feita pelo executivo e o parlamento apenas chancela, e principalmente em países em que existe um partido maioritário ou dominante, em que uma proposta do governo vai ao parlamento apenas para aprovação oficial, enquanto que no parlamento sul-africano pode-se passar por uma grande negociação. Também pode ocorrer o fato de o presidente não ter necessariamente maioria na Assembleia. Então, nessas situações, a criação do governo é mais difícil quando não se alcança a percentagem de 50 mais um voto. E quando se vai ao parlamento, mesmo com o governo formado, a probabilidade de passar a proposta não é absoluta assim. Porque uma parte da coligação pode decidir votar contra a proposta trazida pelo executivo. Então, o sistema sul-africano funciona mais ou menos assim. É semi-presidencialista, podíamos chamar assim. Só que o poder não está nas mãos de um primeiro-ministro, está mesmo nas mãos do presidente, só que depende um pouco mais da Assembleia na tomada de decisão. Ilídio, eu queria te fazer já uma primeira pergunta, já olhando os resultados da eleição sul-africana. O ANC teve o seu pior desempenho em 30 anos, desde que a democracia foi instaurada na África do Sul, obtendo 40% dos votos. E se olharmos as últimas eleições, as eleições de 2019,
tivemos uma queda de percentual de 18% em relação à última eleição, na qual o ANC obteve 58% dos votos. Se olharmos desde 2004, né, em que o ANC teve a maior porcentagem histórica, em que obteve 70% dos votos, então a gente está falando de uma queda de 30% em 20 anos. Eu queria saber, na sua visão, quais seriam os fatores que levaram a essa queda de aproximadamente 18% da última eleição para essa eleição atual, né, a eleição de 2024. Quais são os fatores, na sua visão, que mostraram que o ANC perdeu força? Que mostraram que o ANC realmente vai ter que precisar fazer uma coalizão para poder conseguir governar a África do Sul nos próximos 5 anos? Bom, são diversos fatores e esta queda, no meu sentido, era previsível. Em primeiro lugar, é que, diferentemente de países com baixo nível de escolaridade, a África do Sul, em África, é dos países mais avançados em termos de alfabetização, em termos de escolaridade como tal, o ensino universitário. Significa que as liberdades são um pouco mais abertas e as pessoas não estão apegadas a um só partido. Existe uma consciência, existe um nível de cidadania que não permite uma dependência como tal do ANC, mas sim liberdade do indivíduo na sua escolha. E isto é comum em partidos e em países em transição, como a África do Sul. Claro, isto leva muito tempo, pode levar 5 décadas, pode levar 40, 50, 60 anos, mas quando o país tem essas características, é normal, do meu ponto de vista, é expectável que isto aconteça. Como vimos, primeiro tivemos a saída de Julius Malema do ANC, pelo que achava que era um grande nível de performance na economia, encontrava a juventude como uma parte marginalizada. Então, isto criou uma fragmentação interna. Significa que há eleitores do ANC que aliaram-se a Julius Malema num momento. Neste momento, quando o presidente Zuma também se afasta do ANC e tenta concorrer, embora não tenha conseguido, significa que há uma massa também do ANC que não é a favor da atual liderança, que vai se mover ao lado do presidente Zuma. Então, nesse sentido, as pessoas, os cidadãos, têm consciência da sua liberdade, não estão apegadas a um só partido. Ilídio, eu queria que você comentasse em relação à baixa participação dos eleitores, né? Já que essa foi a eleição que registrou o pior comparecimento às urnas desde 1994, né? Foram menos de 60% dos eleitores que foram às urnas. Esta mudança no nível de afluência às urnas revela também essa liberdade de expressar o seu pensamento, a sua abordagem na política. Quando o cidadão não encontra diferença na sua tomada de decisão consciente na política, significa que pode se tornar indiferente. Quando os cidadãos têm já em mente que o ANC irá vencer as eleições, têm essa percepção de que o ANC irá vencer as eleições, então é muito provável que não expressem o seu voto, prefiram abster-se. Então, quando a pessoa se sente realmente livre, quando acha que o governo do dia não está a responder às suas expectativas, tem essa liberdade de ficar em casa, como se diz, não é? Ao invés de perder tempo, e esse é o sentimento de que está a perder tempo
movimentando-se para o posto de votação, para depois o seu voto não ser refletido nas políticas públicas. Quando as políticas públicas não respondem aos anseios do cidadão, o cidadão tem essa liberdade de escolher favoravelmente, escolher contra, ou então ficar em casa, ser indiferente nesse sentido. Aliás, nós já vimos que, mesmo em países onde é obrigatório votar, nunca se alcança um nível de 98%. Então, num país como a África do Sul, em que as pessoas têm essa liberdade e sentem que essa liberdade conta, podem preferir ficar em casa. É uma espécie de pré-escolha. Antes da votação, já se sabe que o resultado, esse cidadão que vai se abster, tem consciência de que o resultado terá uma tendência e não aquela que poderia ter se participasse. Isso contribui significativamente para a queda no nível de afluência às urnas. Esse é o meu pensamento. Ilídio, você tinha comentado anteriormente sobre o Jacob Zuma e o Julius Malema. E eu queria fazer uma pergunta já olhando os resultados das eleições sul-africanas, né? O ANC ficou com 40%, a Aliança Democrática ficou com aproximadamente 22% dos votos, e aí vem a grande surpresa, a primeira grande surpresa, que é o MK. Eu não vou falar o nome do partido de Zulu, mas significa ponta de lança da nação, era o nome da ala armada do ANC, né, durante a época do Apartheid. E a pergunta é que o Jacob Zuma, ele tem rusgas com o Cyril Ramaphosa, que é o atual presidente sul-africano. E as exigências do MK, né, uma das principais pautas do MK durante a eleição foi a desapropriação de terras dos brancos em até 6 meses. E a segunda exigência é que eles querem, se eles forem fazer uma aliança com o ANC, sem o Ramaphosa na presidência. Eu queria saber, em caso de uma possível coalizão entre esses dois partidos, a gente pode falar que o ANC vai ceder em relação a isso? Haverão mudanças em relação a isso, tendo em vista que o Ramaphosa é visto com como uma liderança fraca, que não fez o suficiente para impulsionar a campanha do ANC, tendo até chamado o ex-presidente Thabo Mbeki para a campanha, tendo em vista que ele já era um político aposentado? Você acha que há uma chance dos pleitos do MK serem atendidos em relação a isso? Bom, a saída de Zuma, do ANC, já tinha raízes problemáticas, que ele tem antecedentes criminais. Logo, só poderia estar numa posição de conflito com o presidente Ramaphosa. Ramaphosa está no poder e não poderia facilmente permitir que o seu opositor, que ao mesmo tempo manchava ou mancha o partido, continuasse numa posição de poder. Então, quando o Zuma se afasta, embora tenha criado esta diminuição da massa eleitoral do ANC, já sabemos que ele não foi aceito para aparecer como cabeça de lista. E quando ele não aparece como cabeça de lista, a tendência não só do Zuma, mas como também dos seus apoiantes, é de não permitir que o presidente Ramaphosa se mantenha no poder. É por isso que a criação de uma coligação torna-se muito difícil, mas ao mesmo tempo tem o presidente Zuma tem uma desvantagem. É que se está fora da lista, ele está fora da lista neste momento. A coligação é difícil, sim, mas é muito mais provável do que comparando com os outros partidos. E a exigência da retirada de Ramaphosa não é de aceitação fácil. Então, nesse sentido, para mim, ainda é possível que haja cedência do lado
contra o CISV do que do lado da ANC, porque a ANC está em vantagem. Pode procurar outras alternativas, enquanto que o partido do presidente Zuma não tem muitas alternativas. A opção é de não governar ou então governar com poderes mínimos, não é? Na tomada de decisão. É mais fácil o ANC continuar com o Ramaphosa buscando vários grupos para a criação do governo do que a ala do Zuma conseguir votos. Então, a probabilidade, eu acho que é maior nesse sentido que aparecer, por exemplo, não podem ser partidos de alas diferentes. Um partido da esquerda e um partido da direita não se podem coligar facilmente. Mas tanto o ANC como o partido de Julius Malema e MK são basicamente partidos da esquerda. Então, a coligação é provável nesse sentido. Ilídio, tem aqui uma pergunta do meu colega do Xadrez Verbal, Felipe Nobre Figueiredo, justamente em relação à nova legenda, né, do ex-presidente Jacob Zuma, né, que, como o Augusto traduziu aqui, tem esse nome, né, da Lança da Nação, né, enfim, que remete justamente, né, aos tempos da resistência contra o apartheid. E como que esse nome ele é visto atualmente, né, nos setores mais jovens da África do Sul, e se ele pode ser interpretado, né, como uma apropriação histórica indevida? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque lembra realmente os tempos do apartheid, mas é um nome de, vamos lá dizer, resistência, de oposição, e é uma tentativa de colocar o ANC como se fosse um partido que está a excluir. Esse é um sentimento que o Zuma encontra, e do meu ponto de vista, de que há exclusão. Mas a exclusão, de onde é que vem? Qual é a origem dessa exclusão? Ele próprio, o presidente Zuma, seria o culpado, se assim podemos dizer, por esta exclusão. Ele não saiu do ANC há tanto tempo assim. Saiu há pouco tempo, há menos de 6 anos, se não estou enganado. E ele está a resistir contra o seu próprio partido, que o afastou do poder. E então ele está a vingar-se, assim, se assim podemos dizer, está a vingar-se ao invés de buscar um cunho político com conteúdo. É vazio. Acho que esta identidade é vazia, não tem conteúdo como tal, é expressão de vingança contra Ramaphosa, contra uma grande ala do ANC. E pensando também, né, nos partidos que conseguiram assentos na Assembleia Nacional, a gente observa que foram 18 no total, né, sendo que eram quase 50 que concorreram, e 1/3 desses partidos são novos, né, assim como o MK do Jacob Zuma. Esse é um efeito assim do personalismo na política, né? O surgimento dessas novas legendas que não tem tanta representação nacional, mas acabam sendo utilizados por uma liderança mais forte. Do meu ponto de vista, a expansão dos partidos revela alguma fraqueza interna nos partidos. Quando no partido não há união, significa que a probabilidade de quebra, de fraturas dentro do partido será maior. Mas é preciso perceber que a África do Sul tem níveis de poder. Tem um nível nacional, tem um nível regional ou provincial.
como queiramos dizer. Quando há fraturas, a impressão daqueles que se associam do ANC é de possível controle de poder num outro local. Mas não é automático assim, porque em todas as regiões, em todas as províncias, a ANC tem influência, para além do democrático. Não é? Mas a ANC tem influência em quase todo o país e a probabilidade de influenciar os resultados do nível nacional é menor. No nível local ou médio, é mais fácil conquistar algum espaço, mas não é automático assim, porque o nível do topo continua a influenciar mais o eleitorado do que aqueles que estão no nível médio. As políticas vêm do topo. As políticas da África do Sul vêm do topo e determinam muito o curso dos acontecimentos. A economia é movida pelo poder central e o nível de desemprego reflete, no momento, a fraqueza, a falta de liderança ou também influência não controlada. Por exemplo, a economia sul-africana afundou muito durante o período da Covid. E isso não é um fator que o ANC pudesse controlar. Poderia tentar minimizar, mas todos nós sabemos que em tantos países não houve controle da Covid-19. Então, esta queda na economia também não pode ser, na minha percepção, colocada como ferida para o ANC. É resultado também do momento, e isto aconteceu em vários países, que a performance na economia baixou tanto, não por força de falta de liderança, mas por fenômenos que o partido não pode controlar. São fenômenos extras, assim por dizer. Não podem diretamente determinar a tomada de decisão do governo. O governo tenderá a minimizar os efeitos do que determinar no seu todo. Irá tentar controlar em parte, no que é possível, mas um país como a África do Sul, embora esteja relativamente mais avançado economicamente que os outros países, é difícil controlar, e mostrou-se também que nos países mais populosos a Covid-19 afetou grande parte da população do que nos países menos populosos. Então, a queda da economia não pode ser, do meu ponto de vista, atribuída apenas à fraca liderança do ANC e à própria degradação da ANC, como também o nível de consciência política dos demais. E isto revela-se também pelo nível de abstenção nas eleições. Que, não conseguiu resolver o problema, não foi capaz de controlar o problema, sim, mas podia ter feito até determinado ponto. Se não fê-lo, há um outro partido que podia ter feito, mas não existe esse partido que pudesse ter essa capacidade, senão a ANC. Então, é melhor ficar em casa, não ir votar, do que depositar o meu voto num partido que acho que não vai resolver os meus problemas. Embora não seja esse partido o fator culpa nas políticas. Mas, claro, o partido que está a liderar significa que tem que controlar a economia e evitar que a população, por exemplo, esteja o nível de desemprego esteja em cerca de 30%, 32%, se não estou enganado. Ilídio, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente trata de África do Sul, é inevitável não falar de Nelson Mandela, sua influência
na política sul-africana. A minha pergunta vai no sentido de que durante as eleições, né, várias reportagens falavam sobre cisões dentro de famílias em que os mais velhos, por terem vivido o apartheid, eles têm uma visão do ANC muito mais como salvadores, como um grupo que se propôs a defender os negros durante o apartheid, né? E uma geração que já está na casa dos seus 25, 30 anos, que não viveu o apartheid, né? Tudo que eles sabem sobre o apartheid é através das histórias dos próprios pais, né? E lideranças mais velhas. A minha pergunta é, primeira, né? Qual que é a extensão da influência ainda do nome Nelson Mandela? E segundo, se essa influência está se perdendo aos poucos, até porque é muito comum na política sul-africana os líderes, né, o próprio Jacob Zuma também, tenta evocar essa figura do Mandela, dizendo, nossa, eu fui preso com o Mandela, eu também lutei no apartheid e tal, mas a gente tem uma geração que primeiramente não viu isso, né, que não viveu esse apartheid e também tem seus problemas em relação, como você mencionou muito bem, a questão do desemprego. E como isso vai afetar o ANC para as próximas eleições? A tendência é que o ANC perca mais espaço, até por conta de ter uma geração que tem outras demandas, que não tem talvez esse apego histórico ao ANC. E, na sua visão, como é que o ANC poderá se sair para uma próxima eleição em 2029? Já prevendo um pouco do que pode ser o futuro. Pois, talvez já ir reservar os 2 pontos para não criar alguma confusão. É que existe uma ala que está apegada ao ANC, que tem aquilo que eu chamaria de DNA contra o apartheid. E essa camada de DNA contra o apartheid está a envelhecer. Significa que o partido irá ou reinventar-se para continuar a governar, ou então, se não aposta nessa transição para a inclusão da juventude, poderá perder o poder. Então, a maior probabilidade, do meu lado, é que o ANC, ao invés de perder necessariamente apoio, tentará nos próximos 5 anos desenvolver políticas que consigam atrair a juventude. E só assim poderá manter-se numa posição de vantagem. Se não consegue responder aos anseios dessa nova geração, que não está a olhar para o fator libertação, mas está a olhar para o fator performance, resposta às perguntas, às necessidades, melhor dizendo, dos jovens. Os jovens não têm essa mentalidade, não têm DNA de apartheid, não têm DNA de sofrimento pelo regime, como tal, de exploração, de exclusão. Neste momento, toda a geração tende a ser livre, não só do ANC, como também da ala que era opressora. Dos 2 lados já encontramos esse fenômeno, que a juventude fica cada vez mais livre e o partido que mais responde aos anseios é o que poderá conquistar mais votos. Então, existem 2 probabilidades. Uma é o ANC tentar convencer a juventude e manter algum espaço de apoio, ou se não apostar nisso, poderá perder espaço, não só do poder, como também baixar o nível de credibilidade da própria democracia, porque a participação pode ser muito baixa. Não participação só em termos de afluência às urnas, mas todo o movimento político ao longo do mandato tem que refletir alguma mudança de um ou de outro lado. Se não há mudança em termos de perspectivas na economia e mantém-se a história como a identidade, o ANC poderá perder
poderá estar cada vez mais a perder espaço, e isso pode abrir espaço para os novos partidos dentro que saem do ANC conquistarem mais apoio, porque o partido de Julius Malema é da juventude, mas não deixa de ser um partido da esquerda. O MK é um partido novo, mas que tem ligação com a ANC, tem também raízes desta velha geração contra o apartheid. Então, de uma ou de outra forma, a juventude irá buscar, irá escolher naquele que melhor responder aos seus anseios, e isso não será só a nível nacional, terá influência no nível subnacional. E no nível subnacional poderia ser mais fácil o ANC perder apoio, porque as decisões não vêm só do topo, nesse sentido. E agora, pode acontecer o inverso, o nível do topo de ser fundamental para a economia e o nível subnacional não ter muita expressão, e acabarmos caindo nesta tendência de decréscimo em termos de expressão através do voto nas urnas. E Lídio, pensando no outro prisma, né, o meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo formulou outra pergunta, né, em relação a como a juventude branca, né, que também não viveu sob o regime do apartheid, interpreta o Mandela nos dias de hoje, né? Como que a figura do Mandela reflete na juventude branca ou não negra, né? Pensando que a África do Sul é um país multiétnico. Falar da minoria branca na África do Sul tem interpretações um pouco diferentes, porque mesmo no seio da população branca existiam grupos que eram contra o apartheid. E é preciso aceitar isso, que há grupos que não estavam a favor do apartheid, lutavam contra o apartheid, inclusive apoiavam o ANC. Não só o ANC, mas o Inkatha, na altura, era um dos partidos um pouco mais apoiados, embora fosse dos mais radicais, que inclusive apoiava uma espécie de fratura do país e criação de uma nova república, um reino dos Zulus. Mas a juventude branca, neste momento, também tem essa percepção de que os opressores não são só os que não são só a maioria, a minoria branca, mas há uma parte também da população educada neste momento que está com a mesma perspectiva em termos de políticas, isto é, tanto os jovens brancos como os jovens negros tendem a ter o mesmo rumo, é que querem ver as suas preocupações satisfeitas. Nesse sentido, toda a camada juvenil busca resposta aos seus anseios, independentemente de ser branca ou negra. E isso também pode se refletir no nível nacional. Aqui há uma questão de termos que diferenciar muito bem o impacto político a nível subnacional e no nível nacional. No nível subnacional, existem áreas que são maioritariamente brancas. Se olharmos mais para o sul, na zona de Cape Town, ali a maioria branca tem maior poder do que noutras regiões. Então, numa zona, um partido pode conseguir ter mais apoio, mas também o grupo que apoia a nível nacional pode apoiar um outro a nível nacional. Isto é,
aquela juventude da minoria branca pode aliar-se à juventude da maioria, em termos populacionais, da maioria da juventude, e ser a juventude a influenciar mais a política e a economia também, do que a velha geração. As raízes da discriminação tendem a morrer, porque as feridas da opressão, do apartheid, vão baixando a cada momento que passa. Isto é, o país vai ficando mais democrático, mais livre do que estava. Porque nos últimos 25 anos, por aí, a tendência era essa de premiar a ANC, dar prêmio ao ANC. Não só da parte dos apoiantes do ANC em termos de identidade, mas também em termos de perspectiva. E era uma punição também ao antigo regime pelo efeito do racismo. Então, temos que olhar para as questões nessa vertente mais futurista do que de raízes de uma história de opressão. E só para ilustrar o que o Ilídio falou, né, sobre a cidade do Cabo, cabe lembrar que foi a única província, né, do Cabo Ocidental onde a Aliança Democrática venceu, né, assim como na província de Kuala Zulu Natal, de maioria Zulu, justamente, o partido do Jacob Zuma venceu, enquanto nas demais 7 províncias o Congresso Nacional Africano foi o vencedor. O Aliança Democrática, que tem uma relação muito forte com a AfriForum, que é um grupo político de maioria branca, que muitas vezes é visto como um grupo de extrema direita, né, por conta das suas pautas e defesa dos interesses dos boeres. Ilídio, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando que você falou sobre a juventude, sobre o fato das feridas do apartheid estarem se fechando. Eu queria falar um pouco sobre o Economic Freedom Fighters. Eu gosto desse nome porque parece nome de jogo de Street Fighter e tal. Eu queria falar um pouco sobre o Julius Malema. Só explicando para os ouvintes, né, o partido Economic Freedom Fighters surgiu em 2012. Né? O Julius Malema é muito conhecido por suas declarações polêmicas. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma discussão sobre a canção, né, do Bula e Buno, em que se diz que a canção diz nominalmente que tem que se matar os brancos, né, os boeres. Os boeres, isso, os boeres, perdão, que eram, em sua maioria, donos de terras. Né? Eu queria saber, porque assim, eu acredito que qual é a sua visão sobre o partido, em primeiro lugar, e também por conta do desempenho nas eleições que ele teve nas eleições. Ele ficou em 4º lugar, perdendo o posto de segundo maior partido de oposição. E tendo em vista dele ter sido o Partido da Juventude, mas por ele também ter uma das principais bandeiras, o fato da desapropriação de terras dos brancos, eu queria saber qual que é o futuro desse partido. O Julius Malema ainda tem espaço para crescer, ou só vai ser mais um líder barulhento que não vai conseguir passar de ser um mero partido de oposição, e tendo em vista que a juventude também não tem comparecido tanto aos pleitos eleitorais. Eu queria saber como é que fica, né? Porque ele deu uma entrevista ali, tentando ganhar os louros de ter... Porque ele disse na entrevista, ainda na sede da apuração dos votos, e que o objetivo do partido era fazer o ANC ficar abaixo dos 50%, dizendo que ele conseguiu, sendo que na verdade foi muito por conta do MK. Aí eu queria saber, qual que é o futuro do EFF e também principalmente do Julius Malema? Ele ainda vai conseguir almejar ser realmente presidente, conseguir a maioria, ou só vai ser mais um partido barulhento mais à esquerda? Principalmente com essa pauta da desapropriação de terras, que talvez não tenha tanta força assim, já tendo em vista que as feridas do apartheid estão se fechando, estão se cicatrizando. Sim, eu acho que já respondemos um pouco a pergunta no princípio. É que Julius Malema aparece como um freedom fighter para libertar a quem de quem? Está a olhar para o ANC como um partido que está a substituir o opressor. Mas em que medida é que o ANC está a ser opressor? E em que medida é que Julius Malema
vai ser um libertador. Ele tentou puxar a juventude a apoiar o seu posicionamento, mas eu não acredito muito que ganhe espaço, porque a juventude agora está mais ciente dos acontecimentos e do que olhar para a reforma no momento da transição do apartheid para a democracia. Então, a juventude estará mais livre a pensar. Não encontro grande futuro para Julius Malema e acho que será mais um partido da oposição do que um partido que traga real confronto com a ANC. Eu acho que vamos ter realmente a ANC, os democratas, sendo os principais contendores. E, bom, o futuro do partido do MK é um pouco difícil de prever, para mim, é um pouco difícil de prever, porque está a ter muita popularidade neste momento, e por uma razão, o Zuma que está contra Ramaphosa. Mas o presidente Zuma já tem um passado um pouco manchado. E nas próximas eleições, eu não acredito que o presidente Zuma tenha influência. Não terá mais essa capacidade de influenciar e, vamos lá por dizer, criar ou mover cada vez mais o barulho contra a ANC. Eu não encontro. Então, esse Freedom Fighter vai ser simplesmente um partido da oposição que até pode perder apoio, porque a juventude não vai olhar para esse Freedom Fighter, não vai encontrar o Julius Malema como Freedom Fighter, como tal. Porque, de uma ou de outra forma também, é que ele, quando diz Freedom Fighter, neste momento, já não tem o mesmo significado que tinha na era da reforma agrária. Então, neste momento, Julius Malema não tem muito espaço e a juventude já percebeu a dinâmica da economia, da política toda, e não acredito que tenha grande relevância e que traga grande mudança na África do Sul. E Lídio, já para ir finalizando, eu queria que você comentasse como que a eleição sul-africana repercutiu no restante da África Austral, dada, né, a importância geopolítica do país na região. Bom, há uma lição que muitos comentadores têm trazido e que é comum na região da África Austral, que é de lições que os partidos libertadores podem buscar do exemplo da África do Sul, no sentido de que os libertadores estão a perder capacidade, estão a perder apoio. Mas eu tenho um posicionamento um pouco reticente, um pouco cuidadoso. É que a libertação na África do Sul não foi baseada em armas. Foi de uma onda de negociação, de repúdio, e não se pegou em arma para a libertação como tal. Isso foi de pouco efeito. Mas se olharmos para Moçambique, olharmos para Zimbábue, olharmos para Angola, os partidos libertadores têm grande importância e continuam a ter importância. Embora não possam necessariamente responder aos anseios da população, o nível de desavença no partido não é fácil. A quebrança no DNA não é fácil. O DNA não é só daqueles que estiveram na luta de libertação,
mas também os seus descendentes ainda têm esse DNA contra a oposição. Então, eu não encontro grande lição que se pode tirar, uma reflexão grande que se possa encontrar. A África do Sul é um caso sui generis, em que os partidos libertadores podem ter podem ser grandemente influenciados. Então, em termos geoestratégicos, uma coisa que eu posso esperar é que a África do Sul, de uma ou de outra maneira, é potência regional. E, se olharmos para a relação com Moçambique, já se pode perceber que a aliança com Moçambique poderá manter-se ou melhorar. Estão os dois a lutar contra o terrorismo e a África do Sul não se pode distanciar da luta contra o terrorismo em Moçambique. Estaria a perder o seu poder na região. E nos outros países aqui na região, percebo que aqueles aliados, aqueles países que são amigos assim desde a sua criação, poderão manter-se no mesmo ritmo, excetuando Botsuana e Namíbia, que tem uma história um pouco diferente. Então, a África do Sul poderá continuar a dominar esse é um facto que não depende só do ANC, mas é do Estado como tal. Não é um assunto do partido, é um assunto do Estado na região. Então, vai tender a manter o seu poderio econômico e militar na região e tentando influenciar todos os países em torno aqui da região. Agora, um aspecto que não abordamos e talvez não seja relevante, mas que temos que abordar um pouco, porque a África Austral, a SADC agora já não é a velha SADC dos países somente da região austral, mas há países que vão aderindo gradualmente. A República Democrática do Congo está já na SADC e está a ter problemas com Ruanda, com M23, mas Ruanda também tem aliança com Moçambique. Então, o xadrez no seio da SADC também é um pouco incerto, no sentido de que a África do Sul é uma potência, é potência que tem que influenciar em todo o quadrante da região, mas os pequenos, se assim podemos considerar, as pequenas desavenças nos outros países não podem afetar o poderio político e militar da África do Sul. Bem, Lídio, muito obrigado pela sua participação. Fica aqui também o agradecimento ao José Maria Langa, que me passou o seu contato, e ao meu amigo Jean Gustavo, que passou o contato do Langa para que a gente pudesse fazer essa entrevista. Estou muito grato pela participação, pelo convite, e gostaria de participar mais vezes e ter este debate político, contribuindo para a sociedade e também para a conexão entre Moçambique e a região com o Brasil. E xadrez verbal, avante. Muito obrigado e agradeço também ao Augusto aí por mais uma parceria aqui entre o xadrez verbal e o Ponta de Lança. Tamo junto sempre que Muito precisar. obrigado.